Galera, vamos aí para mais uma aula de República Velha agora para a gente tratar desse período provisório do encilhamento. O que foi o encilhamento? O encilhamento ele foi uma política econômica conduzida pelo Rui Barbosa que acabou fracassando seriamente na realidade provisória, o que gerou um transtorno significativo. Tem até umas charges, umas brincadeiras que bota o Rui Barbosa combatendo o monge da inflação. Vou apresentar aí, que é aquele livro de 500 anos de história do Brasil em charges. Então é bem legal. O que, que acontece? Por que, que você teve essa crise? Rui Barbosa, o jurista Rui Barbosa, ele foi colocado para ser ministro da Fazenda no governo Deodoro, nesse momento provisório. E o Rui Barbosa, ele tinha a crença, ele entendia, ele acreditava que você precisava fazer uma modernização econômica. Ele tinha na cabeça que era necessário o Brasil dar um passo rumo à industrialização. Você pode até colocar isso como destaque de que essa é a primeira medida, mesmo fracassada, de um projeto industrialista para o território brasileiro, no sentido de ter uma iniciativa estatal. Então você teve uma iniciativa do governo objetivando a industrialização. Quando é que a gente vai ter isso de novo? Só com Vargas. Ah, Anderson, e por que não deu certo? Aí a gente vai entrar no ponto. Mas assim, a gente pode dizer que essa reforma econômica que o Rui Barbosa tentou lançar foi uma primeira tentativa. E assim, quando você fala dessa reforma econômica, o Rui Barbosa ele queria ampliar a circulação monetária no Brasil. Eu entendo. Por que, que é necessária uma ampliação monetária? Porque o Brasil acabou de sair da escravidão. Você está em 1890, 2 anos depois da escravidão, e você tinha uma circulação de moeda muito limitada, porque vamos pensar aqui, quem é que usava o dinheiro? Quem era homens de mais posse, homens com atividades econômicas, os libertos poderiam usar o dinheiro, mas com uma sociedade em que a mão de obra ela é ligada à escravidão, onde você tem uma escravidão predominante, você não tem circulação de moeda na mão do trabalhador, porque são escravizados. Então, quem compra, na grande maioria das vezes, vai ser quem? Vai ser os proprietários, os fazendeiros, vai ser a galera que tem poder, e anda com circulação de dinheiro, que anda com dinheiro no bolso. Quando você acaba com a escravidão, você inicia uma nova lógica, que é a ideia do trabalho assalariado. Você acaba dinamizando isso, acaba colocando isso como padrão, porque antes do fim da escravidão você tinha a entrada de imigrantes, trabalho assalariado e a escravidão. Com o fim da escravidão, qualquer trabalhador vai ser remunerado e qualquer trabalhador vai ser um possível consumidor. Mas para que ele seja consumidor, ele tem que ter moeda circulante. E isso, obviamente, voltando àquele argumento dos ingleses, transforma esse trabalhador em possível consumidor, e isso movimenta a economia real. Você paga um salário, mas é um salário ínfimo, mas ele vai ter que pagar para morar, ele vai ter que comprar comida, ele vai ter que comprar roupa. Então eu vou ter ali um trabalhador que vai consumir. E aí, obviamente, o Rui Barbosa pensa nessa lógica, nessa ótica de, olha, a gente tem que pensar uma circulação de moeda para instigar o mercado interno, para estimular. Outro ponto também de destaque é que o Rui Barbosa queria ampliar o crédito para abrir possibilidade de projetos de industrialização, projetos que pudessem trazer novas atividades para o Brasil, segundo setor com maior atividade, com maior intenção, com maior força para poder circular essa economia. Afinal, deixar um pouco a atividade primária, o latifúndio. E obviamente que os cafeicultores não vão gostar dessa medida. E aí como é que vai funcionar? Você vai ter no dia 17 de janeiro de 1890 uma ação, um decreto do Rui Barbosa, que inclusive que se relata que passa até por cima do Deodoro. Deodoro só ficou sabendo da notícia depois, não foi dialogado com o Deodoro. E essa mudança, ele cria uma política de emissão de moeda em 4 regiões, em 4 cidades. Vão ser as capitais de Rio de Janeiro, a capital da Bahia é Salvador, a capital de São Paulo, e a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, como 4 regiões onde os bancos teriam autorização para emitir moeda. Essa emissão seria limitada à realidade de 10% do seu lucro,
e aí essa emissão iria ser amortizada da dívida pública, iria ser feito ali um contrassenso com o governo para poder, de certa forma, ter mais moeda circulante, ter mais crédito para ofertar e assim ter a criação de empresas. Vai ser facilitado também, como aparece aí, né, a formação de sociedades anônimas que vão formar grupos de acionistas, de ações na bolsa, de compra de papéis de ações. Vai ser facilitada a burocracia para a formação de indústrias, de fábricas, de negócios, para você instigar mesmo e favorecer um aquecimento desse segundo setor. Inclusive, o Rui Barbosa ele vai subir tarifas alfandegárias sobre produtos estrangeiros. Uma medida protecionista famosa que, obviamente, atende à ideia de, olha, se o produto estrangeiro está mais caro, você vai consumir o produto interno, né, ao mercado nacional. Então, isso estimula o mercado nacional nesse sentido. E, obviamente, que, como eu já comentei, os cafeicultores não vão gostar, porque, afinal, é uma iniciativa que preza focar em outro setor econômico, que é o segundo e terceiro setor. É o setor de indústria e o setor de serviços. O setor agrário seria colocado de lado, seria deixado de lado. É interessante pensar isso. E aí, obviamente, está aí a imagem dos cafeicultores, desses coronéis que não vão gostar de querer ver ali uma medida que coloque em ameaça seus negócios, né? E vale a pena a gente destacar que essa medida está acontecendo durante o governo provisório do Deodoro, ou seja, com os militares ainda governando. Então, a República Oligárquica, eu não vou ter medidas industrialistas do Estado brasileiro. Eu não vou ter isso. Eu vou ter medidas de valorização do café. Porque, afinal, quem é que está controlando o poder? São os cafeicultores. Então, é importante pensar isso. Só que aí, o que, que deu como resultado dessa política? A política tinha projetos de aumentar a circulação, aumentar o crédito, de surgimento de fábricas, de indústrias, de dinamizar a economia brasileira, de dar uma melhoria nessa economia brasileira. E aí, o que, que aconteceu de fato? Aconteceu uma loucura. Aconteceu uma loucura que foi o quê? Você tem uma emissão de moeda, ela foi sendo impressa, foi sendo produzida sem ter um lastro para garantir o valor dessa moeda. O que, que é um lastro, Anderson? Por exemplo, hoje, a nossa moeda ela está lastreada, ela tem como lastro o dólar. Então, se eu tenho uma quantidade X de dólares aqui, eu vou ter um valor de moeda, um poder do real. Então, por exemplo, hoje o real está valendo, um dólar está valendo R$ 5. Significa que proporcionalmente eu tenho, para cada 100 milhões de dólares, eu tenho ali 500 milhões de reais. Eu fiz uma proporção de 1 para 5. É assim que funciona. É assim que você se entende. Quanto você tem esse lastro de dólares, você tem essa moeda que vai ser valorizada ou não. Como você começou a imprimir dinheiro sem ter lastro, qual o movimento natural? Desvalorização, porque não está tendo riqueza entrando para garantir o valor daquela moeda. Se eu tenho uma desvalorização da moeda, eu tenho inflação, eu tenho perda do poder de compra, eu tenho problema para a manutenção do poder de compra dos trabalhadores, eu vou ter um quadro inflacionário que, obviamente, vai prejudicar a população no sentido geral. E aí, outro elemento que vai acontecer também, que vai ser impactante demais, é que a galera vai se aproveitar dessa facilidade de abertura de empresas, de fábricas, de tudo mais, e vai ter o surgimento de muitas empresas fantasmas. O que é uma empresa fantasma, Anderson? Como é que você tem isso? Você cria uma empresa, você cria uma sociedade anônima, você diz que a empresa vai existir na rua, por exemplo, Américo Brasiliense, Madureira, número 235, tá? Criei aqui uma empresa de calça jeans, uma empresa de tecido, uma empresa de cerveja. Você chega lá na Américo Brasiliense, número 235, tem um prédio residencial. Aí tu, cadê a empresa? Não existe, a empresa só existe no papel. O cara criou a empresa, vendeu ações na Bolsa de Valores, pegou o dinheiro e meteu o pé. Então você vai ter muitos casos de empresas fantasmas, de especulação na bolsa, e aí brinca com a ideia de um cenário problemático onde você teve uma inflação em 1890 de 90%. Eu tive uma inflação no Brasil de 90% em 1890. Então, assim, é um valor bizarro, é um valor, cenário problemático economicamente, já no primeiro ano de vigência da República Velha, né? Então, já começa torto, né? Já começa estranho. E aí, essa loucura especulativa, esse caos de ações, de compra e venda de papéis,
dessa inflação, dessa loucura, como se fosse uma casa de apostas, como se fosse uma jogatina, dá o nome do evento de encilhamento. Por quê? Porque começou a se associar a bolsa de valores à corrida de cavalos, onde o momento de apertar a cilha é o momento em que seria uma trava no corpo do cavalo, é o momento que as apostas estão no auge. E aí você faz essa associação a galera comprando ações, aí tem essa charge do homem com as ações sendo apertadas no seu corpo, lá estão apertando a cilha, é o momento antes da largada. Então o termo encilhamento vem dessa loucura especulativa, e foi um caos, que foi uma loucura, mais uma vez, e que já impacta a República Velha nesse sentido. No auge da especulação, da loucura, em janeiro de 1891, o Rui Barbosa se demitiu, e o que se relata, inclusive, é que investigações teriam encontrado indícios de que ele teria sido beneficiado nessa loucura especulativa. Então, teve bloqueio de bens, teve uma investigação, e mostra que essa política ela foi um fracasso, ela foi uma loucura. Teve gente fazendo muito dinheiro, teve gente enganando muita gente, e teve uma galera perdendo muito dinheiro. Beleza? Encilhamento. Quando a gente voltar, a gente fala sobre a Constituição de 1891, para falar sobre as aprovações que foram feitas nesse processo, a eleição do Deodoro e do Floriano de maneira indireta, e que vai, obviamente, abrir espaço para o início do governo do Deodoro eleito, né, que vai ficar 9 meses, né? 9? 9 meses o Deodoro fica aí no poder. Valeu? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.